Em nome da ABQ, agradecemos aos acadêmicos pelo diálogo e debate. Teremos agora a oportunidade de conversar com o acadêmico Vicente Falcone. Este bate-papo terá como entrevistador e moderador o acadêmico Getúlio Apolinário Ferreira. Senhores. Muito bem. Bom dia a todos. Não, boa tarde já, né? Boa tarde. Já estamos aqui. Bem, falar sobre o nosso mestre, o nosso guru, é uma tarefa fácil, mas eu fiquei buscando no tempo algumas questões, não é? Que ligavam o moderador ao nosso palestrante, vamos chamar assim, o professor Vicente Falcone Campos. Quando nós começamos a estudar a qualidade total na Companhia Siderúrgica Tubarão, ela tinha como sócia a Kawasaki Steel, não é? E os italianos não chegavam muito para essa questão da qualidade, não. Mas a Kawasaki ela tinha um interesse enorme, porque ela já tinha esse padrão de trabalho no Japão. Então, ela mandou um auxiliar, o senhor Fumio Mashiyama, para ficar conosco. E ele ficou 4 anos dando consultoria. Na época, não tinha os livros do Falcone. Então, nós tivemos que traduzir do japonês para o português mais de 2.000 páginas para entender o que era a gerência pela qualidade total. Em paralelo, o Thinking Group, que virou depois o Círculo de Controle de Qualidade, né? Onde o próprio D'Artagnan nos ajudou muito em várias oportunidades. Mas eu ficava olhando e a gente começou, então, a ver os passos, o caminho que trilhava, não é, Vicente Falcone. Então, ele ia para a Vale e nós estávamos lá de olho. O que ele está fazendo? Né? Ele ia para a Cesita e nós, lá, porque tudo do ramo siderúrgico, a gente tinha um intercâmbio, digamos assim, quase que offline. Esse intercâmbio ele funcionava bastante. Mas eu sofri muito, Falcone, porque você convencia a diretoria das empresas a tomar decisões que nós estamos falando aqui, não é como na própria ISO, a tomar partido, a comprometer e a sua didática, a sua forma tranquila. Eu lembro de um evento do PGQ, que Reinaldo Ferraz, nós trabalhamos juntos nisso, né, Reinaldo? Ele era o nosso grande coordenador, lá no Tribunal de Contas do Espírito Santo, que o Falcone falou sobre causa e efeito. E ele falou com uma propriedade tão grande, tão legal, que eu digo para vocês que até hoje eu estou desenhando e redesenhando as espinhas de peixe todinha, por causa daquela palestra, não é? Então, essa ligação da área siderúrgica, essa ligação da produção desse fato material foi de uma riqueza imensa para todos nós, e nós sabemos das premiações e tudo que ele recebeu ao longo da carreira até os dias de hoje. Sobre o processo das perguntas, nós tivemos que adotar um seguinte procedimento. Nós recebemos centenas de perguntas. Então, nós fizemos um pequeno trabalho de agrupá-las em 6, 7 temas. Não é? À medida que nós começarmos agora, o professor vai fazer uma contextualização, não é? E, nesse momento, vocês já poderão estar, não é, preparando perguntas para que possam se somar a essas que estão aqui. Tá ok? Então, eu passo aqui a palavra, não é? Muito feliz de estar aqui junto com ele
e absorvendo cada vez mais conhecimento, porque o conhecimento ele não tem prazo de validade, não é? A gente tem que estar sempre usando e abusando dele, né, professor? Muito obrigado. Eu queria agradecer à ABQ pelo convite de estar aqui. E, se vocês me permitirem, eu queria gastar aqui um minutinho, Getúlio, só para fazer um pequeno reconhecimento de mérito a duas pessoas, né? Um é o professor José Israel Vargas, meu amigo, foi meu companheiro lá na UFMG, pessoa que eu sempre admirei. E quando eu era aluno, ele já era professor, e eu via aquela figura passando pelo corredor assim, com grande admiração, né? Então, o Vargas, quando estava no Ministério da Indústria e do Comércio, eu não sei se eu vou errar algumas coisas, Vargas, mas faz muitos anos já, né? E era mais ou menos 1982, e eu estava falando com o Vargas, precisamos mexer com o negócio de qualidade e tal, lá em Brasília. E o Vargas falou assim, não, eu sei que isso é importante, né? Aí, um dia, ele me chamou e falou assim, Vicente, consegui 200 milhões de dólares aqui para o programa científico brasileiro, uma coisa assim, né? Que era o ministro Delfim Neto, não era isso, na época? E eu vou... eu vou tirar 60 milhões de dólares para a área de qualidade. E nós vamos fazer um grande investimento aí, só que eu não posso falar que é qualidade, senão a comunidade científica me mata. Foi a expressão que ele usou. Aí... Foi, isso aí. Para poder funcionar. Mas, enfim, tudo que eu aprendi nessa área, eu devo à iniciativa que o Vargas teve e a coragem, naquele momento, tomar aquela decisão, né? E como é que é importante ter no governo pessoas assim. Uma outra pessoa que eu queria fazer uma homenagem também é o meu amigo Jorge Gerdau, né? Porque, para mim, ele é um herói nacional, né? Por tudo que ele já fez. E, só para contar também um pequeno casinho aqui, teve uma certa época que ele me pegou pelo braço e falou assim, Falcone, eu vou te levar, nós vamos visitar todos os governadores aí para ver onde é que a gente consegue trabalhar. E aí nós fomos um por um, né, Jorge? Um por um. E na saída da visita, ele falava assim, Falcone, o que tu achas? Dá uma nota aí. Esse aí, né, Jorge? Uns 70, 50 e tal. Teve um que foi 0, porque acho que ele até hoje está sem entender a nossa visita lá. Mas teve... Não foi isso, Jorge? Mas teve alguns casos de 100, que nós fizemos alguns programas nos estados aí, tudo se deve por iniciativa do Jorge, porque sem ele a gente não conseguiria ter chegado nos políticos, né? E muita coisa foi feita. Inclusive, estamos entrando muito forte na área de educação, mas se não tivéssemos acesso aos estados e municípios, nós não teríamos nunca desenvolvido nessa área, né? Então, é uma pequena homenagem que eu quero fazer aos dois amigos. E, Getúlio, nós recebemos muitas perguntas, né? Eu também, eu dei uma olhadinha assim, e eu pensei assim, puxa vida, são muitas perguntas, mas tem uma quantidade muito grande de perguntas específicas, mas se a gente olhar no fundo, é aquela preocupação de quem quer fazer alguma coisa e não consegue, sabe? No fundo é isso, sabe? Professor, como é que eu faço para implantar a norma não sei o quê, porque lá na fábrica de cimento e tal. Então, no fundo, é aquela dificuldade, né? Então, a gente, quando vai mexer com essas coisas, acaba descobrindo que o lado humano é muito importante, não é? Muito importante, do relacionamento humano, né? De você vencer alguns medos, porque tem muita gente que tem medo do desconhecido, e você vai apresentar o desconhecido para ele, ele tem horror, pavor, né? Então, esse lado humano é muito importante. E uma outra coisa que nós descobrimos também que é muito importante, é você sempre trabalhar em função de um resultado. Isso foi comentado aqui com o pessoal da ISO, né?
É sempre trabalhar em função... Se não for em função de um resultado, é melhor não trabalhar. Porque, no fim, vão te cobrar, ou vão cansar do seu trabalho, porque vão falar que não deu resultado nenhum. Não é? Porque vai aparecer, se deu alguma coisa, vai aparecer logo alguém que se apropria do resultado e pronto. Né? Então, eu queria contar aqui para todo mundo um casinho também, só bem pequenininho, né? Eu já contei esse caso para o Getúlio, ele aprovou. Então, é o seguinte, faz alguns anos atrás, um presidente de uma fábrica de tecido pequena, familiar, nos procurou e falou, eu queria fazer um programa de qualidade, porque eu contratei uma empresa americana de consultoria e eles falaram que eu estou precisando de um programa de qualidade. Eu falei, tá bom, é conosco mesmo e tal, né? E aí eu falei assim, olha, qual é o problema que você quer resolver? Quais são os seus problemas hoje de qualidade? Onde é que está pegando mais? Aí ele ficou olhando para mim, assim, como quem diz assim, o que é isso, né? E aí ele falou assim, olha, eu não conheço. Então eu falo o seguinte, volta lá, conversa com o seu pessoal e tal, e procura saber quais são os problemas de qualidade da empresa. Daí a 15 dias, nada. Eu telefonei para ele, e ele falou assim, olha, até agora eu não consegui nada. Falei, tenta mais um pouquinho, porque você quer um programa de qualidade, para quê? Não é? Para quê? Pergunta para o pessoal, né? Aí deixei passar mais uns 15 dias, telefonei de novo. Nada. Entendeu? Aí ele virou para mim e falou assim, Falcone, eu não vou conseguir nada nunca. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião aqui com os diretores, e eu vou pedir para o pessoal de vendas e marketing trazer também os gerentes. E nós fazemos aqui um bate-papo, assim, vamos ver se você consegue tirar alguma coisa deles, né? Aí começamos aquele bate-papo e tal. Só um detalhe, quer dizer, os diretores eram todos da família, então, e eram sócios, quer dizer, todos eles eram sócios, né? Então era um negócio que não dava nem para brigar um com o outro, sabe como é que é, né? E aí, o diretor industrial, que era sócio também, falando que não tinha problema de qualidade na indústria. Então tá bom, então o tecido era perfeito. Aí estamos aí conversando e tal, e aí eu fui puxando cada um e tal, depois de algumas horas de reunião, um gerente mencionou que para vender tinha que dar desconto. Eu falei, qual o desconto que você dá? 15%. Desconto sobre o quê? Sobre o principal concorrente. Opa! Finalmente conseguimos o problema da qualidade, tá certo? Se você está tendo que dar um 15% de desconto sobre o preço do concorrente para vender o seu tecido, companheiro, você está com um problema de qualidade. Quanto é que nós faturamos? 600 milhões. Então, o seu problema de qualidade é avaliado em 90 milhões de reais por ano. Podemos começar a trabalhar? Deu um bolo, voou pena para tudo quanto é lado, entendeu? E o pessoal não quis fazer. Aí, não quiseram fazer, porque a família, sabe como é que é? Decide ali na mesa, a mesa não queria, porque não tem problema de qualidade, está inventando e tal. Bom. Aí, eu sugeri a ele fazer o seguinte, faz uma pesquisa de opinião junto aos clientes. Tá? Então, nós ajudamos ele a montar o questionário. Tá? Montar o questionário. E aí, decidimos pesquisar junto aos clientes atuais e junto aos não clientes, aqueles que se recusavam a comprar o produto dele. E assim foi feito. Primeiro nós fizemos um teste, com 2 clientes de cada lado, para ajustar o questionário, ver se tinha alguma coisa que estava em dúvida, né? Uma vez tudo ajustadinho e pronto, saímos a campo. Bom, gente, eu vou falar para vocês aqui alguns resultados, só para você ver. Na hora que você vai junto à sua missão, que é entregar para o cliente alguma coisa que ele precisa, né? A um custo adequado e no tempo certo, você começa a descobrir coisas. Por exemplo, junto aos não clientes, nós não fomos no departamento de compras, nós fomos levados a conversar com o designer, que é a pessoa que fazia o projeto da moda lá, do vestido, né? E ele virou para nós, assim, de uma maneira franca, ele falou assim, olha, nós não compramos tecido dessa empresa
Porque o catálogo dele chega aqui 3 meses depois do concorrente. E moda é pressa. Eu não tenho tempo a perder, porque o ciclo é muito curto no mercado. Falei, gente, eu fiquei espantado. Problema de qualidade. E aí, nós combinamos o seguinte. Nós combinamos que o departamento de qualidade da fábrica, nós queríamos saber o seguinte, quais são as características que mede do tecido e quais são os equipamentos utilizados. E nós fomos nos clientes, perguntamos quais são as características que vocês medem e quais são os equipamentos utilizados. E aí nós levamos o segundo susto. E o segundo susto foi o seguinte, na fábrica eles mediam apenas uma característica de qualidade, que realmente era bem pontuada, mas não mediam o resto. Por isso é que eles estavam acreditando que a qualidade era espetacular, porque eles só mediam aquela característica. Só que tinha cliente que media 6, tinha cliente que media 8 características. E aí nós perguntamos aos clientes o seguinte, faz um elenco de prioridade, qual é a característica mais importante para você, a segunda mais importante, a terceira mais importante. E aí, nós fomos descobrir que a característica que se media na fábrica era a terceira mais importante para a prioridade do cliente. As outras duas nem era sequer medido. Então, quer dizer, muitas vezes você fazer um esforço em qualidade depende muito de jeito, um pouco de jogo de cintura, aproveitar as entradas. A notícia final é o seguinte, foi feito o programa, quer dizer, entendeu? Depois de tantas evidências, não havia como negar mais, tá certo? Eu acho que até os próprios sócios lá concordaram, né? E foi feito. Mas então, a lição que se tira disso é o seguinte, a gente tem que procurar sempre o resultado que se está perseguindo, sempre, para que as pessoas se convençam e aí passam a colaborar, né? Então, essa seria, vamos supor assim, uma resposta geral para a maioria daquelas perguntas que foram enviadas, né, Júlio? Com certeza. Dos anos 80 para cá, uma grande revolução aconteceu na qualidade no Brasil, não é? E nós condensamos algumas daquelas perguntas também e chegamos a uma aqui. Como está a situação da gestão pela qualidade total no Brasil hoje? Boa pergunta. Olha, gente, nós trabalhávamos e usávamos o termo qualidade, inclusive, nos meus primeiros livros, Total Quality Control, controle da qualidade total e tal. Mas depois nós fomos perceber que qualidade, o que nós fazíamos, na verdade, era gestão, né? E que qualidade era um dos objetivos de gestão, mas que havia outros, né? Então, e aquilo confundia o pessoal. Muitas vezes a gente queria melhorar a gestão da empresa, você fala, não, eu não tenho problema de qualidade de produto. e te derrubava. Então nós fomos mudando a linguagem, isso é mais o jeito. O que tinha que ser feito era a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, é padronização, indicador e tal, e treinamento, mas nós começamos a mudar um pouco a linguagem, né? De tal forma que fosse de melhor entendimento, e sempre focando muito em resultado, sempre focando muito em resultado. Então, para responder essa sua pergunta, se você levar em conta que o que nós chamamos de qualidade engloba a gestão, né? Eu diria para você o seguinte, a grande explosão foi quando foi aberto o mercado brasileiro pelo presidente Collor. Por incrível que pareça, né? Essa foi a grande revolução, né? E, naquela época, todos os cursos que a gente dava estavam lotados. Chegou ao ponto de deputado telefonar para lá para pedir para a gente arrumar 2 vagas para 2 amigos dele, coisa desse tipo assim, entendeu? Quer dizer, foi uma corrida tremenda, né, para aprender essas coisas, porque tinha que disputar com produto estrangeiro aqui dentro. Então, na década de 90, houve um grande avanço de toda a área empresarial brasileira. Na minha opinião, assim, eu considero assim, que se você...
a gente que é mais velho consegue ter uma perspectiva de tempo, né, dos últimos 30, 40 anos. Então, eu diria para você o seguinte, o Brasil vem desenvolvendo muito a capacidade gerencial na área empresarial. E eu diria que a capacidade do gerente brasileiro, em média, é muito boa. Quando, no início da década de 80, você só encontrava livro do Taylor ou do Fayol nas livrarias, mais nada. Hoje você encontra livro de administração e qualidade até em banca de jornal. Não é? Então a coisa mudou muito. Mudou muito. E mudou muito também em meados da década de 90, quando apareceram os chips de 300 MHz. Aí começaram a aparecer os softwares de estatística. Antigamente a gente levantava dado à mão, fazia gráfico à mão, Pareto à mão. Hoje em dia a meninada lá, nova que está chegando, põe o computador direto lá no banco de dados, chupa os dados todos, já entra no sistema, já sai os gráficos prontos, é uma maravilha, né? Não tem mais que pintar, desenhar, não tem nada. Então, eu acho que na área empresarial nós não estamos mal, nós estamos bem. Tem algumas empresas brasileiras assim que eu considero, apesar de todo o problema com o governo, desses altos e baixos do governo, que não há empresário que aguente, mas apesar disso tudo, nós temos empresas espetaculares. Agora, na área do governo, os primeiros movimentos apareceram aí, iniciando em 2000, 2001. Por aí, nessa época. Começaram a aparecer os primeiros, logo veio o Jorge Gerdau, já nessa época, estava atuando junto com os políticos, ele foi lá no Aécio, quando o Aécio era candidato ainda, e conversou o Aécio, né? Eu não sei como que o Jorge convenceu a ele, mas o fato é que o Aécio era ainda candidato lá em Minas Gerais. E um dia eu voltei para casa, para almoçar em casa, e eu estava vendo o jornal Hoje. E eles estavam entrevistando, era a última entrevista dos candidatos, e estava entrevistando o Aécio, né? Aí a repórter virou e falou assim, tá bom, candidato, a última pergunta, se o senhor for eleito, o dia que o senhor sentar lá na cadeira, qual vai ser a primeira ação sua? Eu vou chamar o Falcone. Falei, pô, isso era o Jorge. O Jorge convenceu a ele. E foi assim, um grande programa nosso, que teve uma repercussão muito grande, né? Deu um resultado muito grande para o Estado, né? Porque não tinha nada. Né? Então, quando não tem nada, você começa fazendo coisas simples e aparece muito. Sob a gerência da Anastasia, exatamente. Se me permite, eu falo como uma observação. Perfeitamente, Jorge. Eu comecei, uma janta que era para ser às 8, começou às 9, e eu só larguei o Aécio às 1h30 da manhã, quando ele aceitou fazer isso. Eu disse, eu vou até às 6 da manhã, mas eu vou convencer ele a fazer isso. Temos que aprender isso aí, viu, gente? Porque é o lado humano, né? E foco em resultado. E nesse caso teve um desdobramento com o Pernambuco, o governador Eduardo Campos. Isso que eu estou falando. A partir daí, então, aí começou. Quer dizer, e o Jorge ia falando com o pessoal e ia ficando mais fácil, né, Jorge? Porque à medida que ia dando resultado, ia ficando mais fácil convencer, né? Os exemplos são o melhor sistema que tem, né? Vou dizer, eu acho que o exemplo do trabalho do Aécio, que foi o primeiro governo assim, mais estruturado de trabalhos, né? Vocês já tinham feito do Ceará antes em outros lugares, mas aí começaram outros governos a copiar, tá certo? Né? E eu digo, o grande problema, vamos dizer, de 11 governos que trabalhamos, 4 deles mudaram a cultura, tá certo? Eu diria assim, o fenômeno é mudar a cultura. E hoje a gente vê outros governos também trabalhando para copiar, né? Agora, onde realmente é importante na esfera federal, né, gente? E aí, metade dos 40% do PIB, do custo de governo, está na esfera federal. Tá? E a complexidade é enorme, né? Vou dizer, realmente conseguir avançar na esfera federal é um desafio gigantesco. Né? Mas vamos ter que conseguir, né? Continuar insistindo, né, Jorge? Mas então, eu assim, depois a partir do ano 2000, foi uma sucessão de casos e continuamos trabalhando, né? Então, começa, pelos resultados que apareceram, né,
os políticos já começam a entender que gestão é associada a resultado de voto. Para eles, resultado é voto, né? Então estão associando e nos procuram, eles mesmos tomam iniciativa. Então, eu acredito que está numa velocidade que a gente gostaria que fosse melhor, mas está indo, né? Está indo, agora está indo. Professor, pergunta do internauta Eduardo. Por que muitas, mas muitas pessoas mesmo, preferem ignorar a qualidade da gestão em troca da politicagem, no pior sentido da palavra? Esses são os problemas que se encontram, né? Em algumas empresas tem mesmo, né? Às vezes disputa de diretores, né? E aí, no fundo, essa parte política tem dentro de empresa, né? A gente tem que conviver com isso. Nas boas empresas, né? Você faz uma seleção de pessoal muito boa e treinamento ao longo dos anos, e aí você acaba conseguindo montar uma liderança forte, com a mentalidade aberta, né? E que tem foco em outras coisas no mundo que não poder e tal, né? Então, mas ainda assim, realmente ainda tem algumas coisas assim que acontecem. Certo? A regra que nós usamos nesses casos, porque nós temos que trabalhar, né? Nós vamos lá, entra numa empresa, tem politicagem, mas vamos trabalhar assim mesmo. Politicagem e tudo, né? Então, nós temos usado a seguinte regra. Primeiro, foca em resultado. E segundo, trabalha com quem quer. Não força a trabalhar com quem não quer, porque você vai ganhar um inimigo e vai trabalhar contra você. Trabalha com quem quer, depois os outros vão se convencendo. Perfeito. Até pelo exemplo, né? O São Tomé. Agora a pergunta de uma internauta, Márcia Helena Costa. Pergunta: a gestão da qualidade total encontra-se em decadência nos dias atuais? Quais as abordagens adotadas atualmente nas organizações da atualidade? Olha, não encontra não tem, porque você ouve falar pouco em qualidade, porque as pessoas usam mais a expressão gestão, né? Mas a ISO 2001-15, como foi colocado aqui, é um sistema de gestão. Um sistema de gestão. Então, é gestão. Então, só que a palavra que está sendo usada, mas ao mesmo tempo em que é o sistema de gestão, é um sistema de qualidade também, né? Então, é só a palavra, né? Mas, na minha opinião, está indo muito bem. Deixa eu te contar. Isso, qualidade é o fim, não é? E aí, eu sempre que estou diante, por exemplo, de um conselho de uma empresa, eu falei assim: vocês têm aí os seus indicadores? Pois é, nós temos que colocar indicadores, e aí vem o conceito da qualidade, né? Nas partes relacionadas com a empresa, né? Então, seria mercado, consumidor, temos que ter indicador de mercado consumidor, temos que ter indicador de mercado financeiro, ou seja, todos os itens financeiros da empresa, temos que ter indicador de mercado de trabalho, ou seja, todas as pessoas, indicador de gente, né? E, finalmente, sociedade ampla, gestão de imagem da organização. Essas são as quatro. Isso, para mim, é qualidade total. Perfeito. É você entregar a cada uma das partes, né, aquilo que deve ser entregue, né? Então, lá no comecinho, por exemplo, na Brahma, em 91, primeiro livro do conselho que nós montamos foi esse. Eu fiz uma chave, mostrei para o Marcel, aí nós montamos ali os indicadores, montamos um livro de controle do conselho, baseado nesses quatro. Então, por exemplo, uma empresa como a Ambev é uma das que tem gestão pela qualidade total aí muito bem montada, na minha opinião. Tá certo. Tá certo. Professor, uma pergunta aqui de um participante nosso, Marco Januzzi. Dos 3 pilares da qualidade, gestão, controle e garantia, qual deles, na opinião do professor, tem que melhor se trabalhar nas organizações para que a gente tenha uma melhoria do futuro da qualidade total no Brasil?
vou querer ser um pouco enjoado com ele, pelo seguinte, porque a gente tem que ter cuidado com as palavras. Para mim, gestão engloba controle e qualidade. Então, a gente não pode colocar assim, gestão, controle e qualidade. Não, gestão engloba, né? Então, você entendeu como é que é, né? Então, a primeira coisa é a gente entender bem o significado das palavras, né? E fazer questão de usar a palavra certa. Porque a comunicação já é tão difícil, gente. Muitas vezes você fala uma coisa, pensando numa coisa, o outro entende, falou que entendeu, mas está pensando outra coisa. A comunicação é um negócio difícil, já é difícil, né? Se a gente não usar as palavras certas, aí fica mais difícil ainda, né? Com certeza. Nós temos aqui uma pergunta do presidente da ABQ, doutor Pedro Nunes. Poderia fazer no microfone? Ei, Pedro. Está aqui, ó. É porque a letrinha está muito pequena e o moderador deu certo. A minha letra é elegível. Aí eu falei assim, melhor o dono. Caro companheiro Falcone, sua pessoa está associada à figura do grande difundidor e aplicador das técnicas japonesas de gestão da qualidade no Brasil, desde a gloriosa época do projeto de especialização em gestão da qualidade. Como foi o seu processo de absorção e familiarização com esses conhecimentos? Ô Pedro, foi dureza. Dureza. Foi dureza. Entendeu? Eu andei com um consultor japonês aí durante uns 15 anos, pelo Brasil afora, viajando sem parar, né? A gente viajava à noite, trabalhava de dia, viajava à noite, trabalhava de dia. Quando eles vinham, tinha uma programação de todo dia, né? Vieram vários. E você sabe que as culturas são diferentes, né? Então eu tinha que tomar cuidado até no relacionamento, né? Certas coisas, por exemplo, só para te dar um exemplo, uma vez nós íamos lá na Cozipa, né? E ele falou assim comigo, o Ishiro Miyauchi. Ele falou comigo assim, vamos nos encontrar às 7 horas no lobby. Aí, quando foi 3 para as 7, eu desci. Ele já estava lá. Ficou com o cara amarrado o dia inteiro. Porque na cultura japonesa, o aluno tem que chegar antes do que o professor. Velho, mas ficou com o cara... Mas não teve jeito. Aí, a partir daí, eu passei a chegar às 6h30. Entendeu? Ele não me pega mais. Então, Pedro, teve muita coisa assim, sabe? E um outro ponto de dificuldade que nós encontramos foi em terminologia e na tradução de alguns termos, sabe? Traduzido do japonês para o português é uma parada, né? Nós conseguimos uma pessoa da Cozipa que falava japonês e era brasileiro, nato, né? E que trabalhava numa siderúrgica, então já tinha uma certa facilidade com ele. Talvez ele esteja aqui, hein? É o Nagata. Ah, não. Desculpa. Tem um outro da coisa. Takahashi. E aí, tivemos essa dificuldade muito grande, sabe? Muito grande. Às vezes eu tinha que voltar e tal, com o Miyauchi, que falava um pouquinho de inglês, tentar descobrir com ele o significado das coisas. Mas essa foi um outro ponto de muita dificuldade, sabe? Que me deu assim, muito estresse. Eu me lembro que um dos livros que eu escrevi, eu tinha que entregar numa certa data, eu estava tão estressado de fazer a coisa perfeita, porque um livro é o seguinte, se você fizer uma coisa mal feita, vai propagar aquilo que é mal feito, né? Depois fica difícil consertar. E eu estava com aquele peso na minha cabeça, né? Mas, quando eu terminei, que eu entreguei o manuscrito, eu fui para o hospital, com mais de 40 graus de febre e hemorragia. Incrível, pô. Coisa de maluco, entendeu? Na hora que relaxou, foi uma coisa de louco. Essa é para dar assim, uma dimensão da dificuldade que foi. Não foi simples. O senhor está nos dando a todos uma grande lição. Para os grandes resultados, trabalho duro. Ah, não tem dúvida. Muito bem. Professor Falcone, acaba me lembrando também digamos assim, as dificuldades que eu passei com o Mashiyama-san, não é? Que ele ficou 4 anos comigo, dia e noite, até para ir para a lanchonete, ele ligava lá para casa para ir com ele.
Ele falou assim, vamos fazer um acordo. Eu aprendo português com você e você aprende japonês comigo. Eu só aprendi 4 palavras em japonês. Makete kudasai, Ipombeiro kudasai, não é? E a outra eu esqueci agora. Makete kudasai é desconto, por favor, né? Porque a gente saía lá para as ruas de Tóquio e falava, fala Makete que todo mundo vai entender. Né? E Pombeiro kudasai, todo mundo sabe, né? Uma cerveja bem geladinha, por favor. Aí pronto, acabou. Aí a gente, o estresse entrava na área da diversão também. Professor, na sua opinião, o que é mais importante? Essa aqui é uma pergunta interessante. A gestão da qualidade ou a qualidade da gestão? A qualidade da gestão. Isso. Não é? Ok? Porque o resto vem como decorrência, né? Isso. Essa pergunta é do Maurício Paiva. Agora... Hein? Certo. Ah, perfeito. Exato. Perfeito. Exatamente. Tá certo. Bem, Homero, esse aqui é um internauta, Homero Dias Campos, pergunta, como fazer para mostrar a direção, essa é boa, como fazer para mostrar a direção de uma grande empresa familiar a importância da gestão da qualidade para o ganho em produtividade. É um pouco derivado daquela primeira sua colocação. Eu notei que naquelas perguntas que o Dagnino mandou, tinha muita coisa nessa linha das dificuldades, dos relacionamentos, né? E isso, eu diria para você o seguinte, viu? É a dificuldade maior em tudo, inclusive no governo, né, Jorge? Porque, principalmente, eles não entendiam o que a gente queria fazer, eles não sabiam. O maior fator é que na empresa privada tem uma conta que define a vida ou a morte, que chama-se lucros e perdas. Tá certo? E como ninguém quer morrer, tá certo? Então a gente se movimenta para aprender. Tá certo? No governo, eu digo assim, a grande diferença é que no governo ninguém pensa que morre, tá certo? A empresa não morre, o governo continua. Então essa mudança de atitude, tá certo? Então eu digo assim, Deus nos deu o temor à morte e à dor, tá certo? E essas duas coisas são processos naturais que estimulam a gente com mais rapidez, menos rapidez, mas sempre buscar a solução. E essa diferença, ela é mortal. Por isso que você tem que trabalhar no governo com inteligências políticas, o intelectual, né, porque a morte, né, da empresa, né, que é uma motivação que realmente move mundos, tá certo? Não existe, tá certo? Isso é um limitador enorme. Então nós temos, a motivação tem dimensões bem mais complexas. Né? Olha, eu vou, nessa linha aí, Jorge, eu vou dar aqui um exemplo. O Jorge me levou lá para conhecer o Eduardo Campos, foi numa reunião lá em Brasília e tal. E assim que o Eduardo Campos foi eleito, ainda na fase de transição, ele estava compondo o secretariado dele, e eu estava planejando com as minhas netinhas que moram na Alemanha, entendeu? Um fim de semana lá no Rio de Janeiro, para depois elas irem para Belo Horizonte, entendeu? Estava tudo marcadinho, hotel reservado e tal, e eu falando com as netinhas assim, olha, vocês vêm já com um maiozinho por debaixo da roupa que nós vamos direto para a praia. Essa criança gosta dessas coisas assim, né? Aí telefona o Eduardo Campos. Professor, eu quero que o senhor venha aqui amanhã. Era o dia da praia, né? Eu quero que o senhor venha aqui amanhã, que eu vou ter uma reunião com o meu secretariado novo, que vai entrar, e eu quero que o senhor apresente para eles aqui o que nós vamos fazer junto. Eu falei, nossa senhora, mas, governador, eu estou com o caso das netinhas. Suas netinhas estão muito novas, tem um mundo pela frente, eu não tenho mais tempo. Ele vem para cá e pum, bateu o telefone. Aí eu telefonei para o Jorge. Falei, Jorge, contei para ele o caso das netinhas e tal. Falei, Jorge, o que eu faço? Ele falou assim, aluga um avião e vai. Falei, então eu fui. Né? E não erramos. Né? Não erramos. Trabalhamos. Foi o melhor disparado. Foi o melhor disparado. Eu diria assim, da experiência que nós tivemos, foi uma perda irreparável para o país. Experiência vivida com ele. Perda irreparável. Né? Teria sido um avanço assim, gigantesco para o nosso país.
se esse cara chegasse à presidência? Professor Falcone, aproveitando essa colocação sobre o Eduardo Campos, eu passei lá uma semana antes dele morrer, nesse trágico acidente, e a gente pôde perceber que método, controle, não é, muito bem aplicado, delegação, aquele desdobramento da diretriz ao nível da execução, tudo bem. O que fica em dúvida é o seguinte: o atual governo, o senhor tem notícia se está dando continuidade a essa capacidade de gestão que ficou lá instalada? Tá, já nos chamou. Inclusive, ele era um dos secretários presentes nesse dia. Já nos chamou, quer dar continuidade, quer fazer... Nós estamos para fazer uma visita a ele lá. Já está marcado, aliás, já está até marcada. Nós vamos lá dia 23 agora, segunda-feira. O Eduardo deixou lá uma cultura e uma tradição que foi típico do trabalho que ele fez. Certo. Típico do trabalho que ele fez. Né? Deixou o ensinamento, é todo mundo cabeça aberta, o pessoal quer melhorar. Você vê, ó, o slide que o Jorge mostrou ali, Certo. antes do Eduardo assumir, Pernambuco era uma das piores educação do Brasil. Hoje está em 4º lugar. É verdade. Esse é governador atual, sabe o que ele falou comigo? Eu quero levar para primeiro. Perfeito. É mentalidade de excelência e tal, ele deixou lá, entendeu? Houve mudanças também radicais na área de segurança, né? Falcone, para dar uma notícia boa, eu recebi um telefonema, agora, domingo passado, do Geraldo Júlio, prefeito de Recife, né, e que foi o primeiro secretário de administração do governo, e ele hoje está na prefeitura. E ele me comunicou que, na educação, Recife fez o primeiro lugar, um concurso com esses grupos de matemática e vão representar o Brasil fora, tá certo? Espetáculo, né? Então, você vê o que como a cultura entrou, né? Me telefonou domingo, tá certo? Né? Então, já me deu um pouco de alegria, né? É isso mesmo. Muito bem. Outra pergunta de internauta. Eriveldo Vilela Barbosa. Boa tarde. O que podemos fazer para que este sentimento, recém-despertado pela nova revisão da ISO 9001, ele coloca aderência junto aos colaboradores e liderança e busca de resultado, e não apenas manutenção de certificação, não define e morra? Na minha opinião, vou dar uma opinião, quer dizer, que eu nunca experimentei introduzir uma norma desse tipo, né? Mas vou dar a minha opinião. Tentar estabelecer uma norma dessa para efeitos só de certificação, talvez não seja o melhor argumento. Talvez o melhor argumento é o seguinte: olha, essa norma aqui contém o pensamento de centenas de milhares de pessoas do mundo inteiro, são os grandes especialistas, pessoas que já passaram por tudo, e está condensado aqui nesse documento. Isso é uma referência para a sua organização, para ter os resultados que você precisa. Topa começar? Não tem que fazer tudo ao mesmo tempo, não. A gente vai fazendo devagarinho. Topa. Eu acho que tem que ser nessa linha, sabe? E com uma meta específica lá nos resultados e tal. Na minha opinião, né? Na hora que foi apresentada aqui, já me deu vontade logo de adquirir a norma para ler, que eu ainda não li. Já estou comprando a minha, viu? Ele fala aqui agora, o Eduardo, um outro internauta, ele pergunta, é uma pergunta interessante. Os políticos que atuam no Congresso Nacional, o que se pode dizer de competência e de mau caratismo? Olha, tem gente boa lá, né? Inclusive tem gente preocupada, né? E eu fui 2 vezes a Brasília mais recentemente porque me chamaram lá e tal, o pessoal do Congresso, para bater papo. Eles queriam bater papo para pegar ideias, porque a gente tem que dar ideias, né? Eu acho que a apresentação do Jair é positiva aqui, mas ela tem que ser levada para lá.
Porque nós temos que dar ideias para eles. O ideal seria distribuir a apresentação para todos os deputados e senadores, entendeu? Claro. É. E talvez não tão grande, mas sumarizar ali aqueles últimos slides ali, com a proposição, com a agenda, né? Eu acho que é fundamental, porque às vezes o que falta é a ideia, né? Você dá a ideia do que fazer, porque a gente vive disso, né? Então eles fazem. Porque a mentalidade deles é diferente, a mentalidade é político, né? Mas se eles tiverem um projetinho bom na mão e se eles acreditarem, eles levam para adiante, né? Muito bem. Nós terminamos com as perguntas, faltam 3 minutos, e eu passaria, então, novamente ao professor Falcone para que ele faça, então, as suas despedidas, né? Ok? Não, eu só... terminando aqui, eu queria mandar uma mensagem aí para todos os internautas que estão assistindo, né, e para todos os presentes, que esse movimento anda muito forte, né, está muito forte, porque eu vi também algumas perguntas aí preocupados, se tem qualidade, se está diminuindo. Não, está muito forte, nunca esteve tão forte, na minha opinião. Nós só temos que continuar empurrando, porque o que mais pode dar resultado em nosso país, sem recurso, é gestão e qualidade. Não vejo outra saída. Tá certo? Então tá bom. Recurso de conhecimento, né? Recurso de levar para lá, mostrar o que tem que ser feito, porque é recurso humano só. Você não está precisando aqui de investimento de bilhões, não é isso. Nós estamos falando aqui de pouquinhas coisas. É recurso humano nosso que está dentro do país, que nós temos, nós sabemos fazer. Vamos lá, vamos fazer. Não é? Então, esse aqui é o ponto. E eu agradeço mais uma vez a todos vocês pela atenção aí, pela interação. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Agradecemos aos acadêmicos pelo bate-papo. Lembramos a todos de, por favor, preencherem seus questionários de avaliação, os quais deverão ser entregues para o staff de apoio nas laterais do auditório ou na saída. Informamos também que os seus certificados de participação neste seminário já estão disponíveis na secretaria, poderão retirar durante o brunch ou na sua saída. E informamos também, por último, que os arquivos das apresentações serão disponibilizados no site abqualidade.org.br em 5 dias úteis. Devolvemos a palavra ao presidente Pedro Luiz para que proceda com as homenagens. Bom, nós tínhamos 2 homenageados. Um deles foi feito antecipadamente, o nosso companheiro Osiris Silva, porque ele precisava se retirar. Nós vamos fazer a segunda homenagem agora a um outro acadêmico que tem muito colaborado conosco também, e graças a ele muitas realizações da academia foram possíveis, e tem se dedicado a nos auxiliar, a estar presente sempre, e esse acadêmico está ao meu lado. É o nosso companheiro Jorge Gerdau Van Peter. Eu pediria ao companheiro Dagnino e o Gerdau que fossem à frente para essa homenagem, por favor. Pediria ao Dagnino, se possível, que lesse o teor da... Gerdau, eu achei uma pena que, depois da sua palestra magna, não houve debate. Que eu teria uma pergunta. De que maneira você consegue liderar o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, criar o Movimento Brasil Competitivo, criar o Tudo pela Educação,
ter os cargos aqui na Fiesp, no Sebrae, ser o presidente do Conselho de Administração da Gerdau, com as usinas do mundo inteiro. Então, realmente, essa seria a pergunta que eu faria, né? Quer dizer, é efetivamente o nosso ícone da qualidade. Eu estive, há algum tempo atrás, no outro estado e fiz a pergunta ao pessoal que estava participando de um curso. Precisamos identificar o Gerdau desse estado para efetivamente, enfim, nós temos um ícone local para ter como benchmarking, né, o que o Rio Grande do Sul, né, efetivamente conseguiu. Então é com grande satisfação que, em nome da ABQ, eu lhe passo essa placa que diz o seguinte: em reconhecimento pelo valioso e incomparável compromisso assumido com a qualidade no Brasil, pelas inestimáveis contribuições para seu desenvolvimento e competitividade, e pelo modelo exemplar de liderança e inspiração aos tantos seguidores em atuação no país. Academia Brasileira da Qualidade, segundo seminário, 12 de novembro de 2015. Grande satisfação. Eu recebo essa homenagem com muita humildade, sabe? Porque esse ambiente aqui realmente tem uma qualidade de conhecimento sobre gestão. Eu me sinto, vamos dizer, quase que um aprendiz de muitos de vocês. O que me motiva nesse processo todo, né, que eu tive esse privilégio de aprender muito cedo a importância de gestão, né? O professor Falcone é um dos grandes culpados disso. E eu aprendi em cima disso de que, observando esse quadro nacional, de que, dentro do sentimento de responsabilidade social, que eu poderia ajudar a minha paróquia, né, no sentido de que, levando gestão, poderia melhorar muitas coisas. Esse cenário passou ao nível nacional com o MBC, né, e eu recebo essa homenagem, vou dizer, realmente com muita humildade, mas é a convicção, né, de que nós realmente não temos outro caminho no desenvolvimento do país se nós não tivermos uma melhoria de gestão. E isso me motiva profundamente, né, em termos pessoais, em termos profissionais, né, eu acredito nessa causa. Então, para mim é uma honra poder participar com a Academia Brasileira de Qualidade, né, e eu tenho muita esperança de que nós, unidos, vamos ser um fator decisivo para que essa ideia seja vencedora no desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Meu caro Dagnino, eu gostaria de pegar o gancho da pergunta que você fez ao Gerdau e de perguntar como é que você consegue arrumar tempo para fazer tantas coisas, para coordenar os 2 seminários que nós fizemos aqui com grande sucesso, para mandar para todos 40 e-mails por dia. Como é que você arranja tempo para ser um coordenador tão eficiente a ponto de conseguir um resultado tão bom como esse? Quero que você fique sabendo que a ABQ reconhece esse seu esforço, tudo que você tem feito pela academia até agora. Então, eu queria chamar... Eu queria chamar o companheiro João Mário Xilag para levar essa homenagem a cabo de uma maneira mais efetiva, através de um reconhecimento também que você merece. Bem, foi dito que esse é o segundo seminário nosso.
Os dois foram preparados e coordenados pelo colega Dagnino. Eu me recordo que o primeiro seminário foi decidido de ser feito alguns meses antes. Ninguém tinha nada, nem estávamos acreditando que pudesse ser feito. Ele tinha um mote, acho que todos já sabem qual é esse mote. Vamos manter o fogo, que a vitória será nossa, ou já é nossa. Então isso foi, e isso aconteceu. Desta vez, pois bem, ele, falando em benchmark, eu não sei em quantos congressos, quantos simpósios, quantas reuniões fora ele vai, para depois contar para nós o que pode ser feito de melhor. A ideia dos cartões, criticada por alguns dos colegas nossos, foi ideia dele hoje. Aquilo que aconteceu. Ele leu todas as apresentações, corrigiu palavras. O Jairo comentou até que temos muita água, e ele falou, não, água mal gerenciada. Ele corrigiu tudo. Esse formato, com as cadeiras aqui, é uma mudança para melhor entre o primeiro e o segundo seminário. E eu tenho certeza que vai ser melhor ainda o próximo. Então a gente deseja, sim, entregar a você essa placa. Homenagem ao senhor Basílio Vasconcelos Dagnino, em reconhecimento pelo valioso e incomparável compromisso assumido com a qualidade no Brasil e pela sua dedicação à ABQ e à organização dos seus seminários Qualidade Século XXI. Em 2014 e 2015, nós entregamos esta. Bem, muito obrigado. Foi uma surpresa. Não tá no programa, né? Nosso presidente perguntava quais seriam os planos para 2016. E eu dizia para ele que vai ser o primeiro congresso internacional promovido pela ABQ, né? De maneira que, enfim, de vez em quando me perguntam de onde é que eu tirei esse lema, esse é da Marinha, né? Sustentar o fogo e a vitória é nossa, né? Outra frase que eu gosto muito, eu aprendi com o professor, é que o dia tem 24 horas e a noite também, né? É que a gente procura da melhor maneira, né? Enfim. Todos têm as mesmas 24 horas. Exatamente. Ok. Muito obrigado, fico muito agradecido pela homenagem. Muito obrigado. Mas nós não poderíamos sair daqui sem homenagear mais uma pessoa, sem a qual seria impossível realizar esses dois seminários com sucesso. O Dagnino costuma dizer que a organização dos seminários foi antes dela e depois dela. Essa pessoa, pela sua dedicação, pela sua presença, pela sua competência, tem grande parte deve-se a ela, em grande parte, tudo funcionar bem, o seminário ter sido um sucesso, as coisas acontecerem como tinham que acontecer. Eu peço que o companheiro Francisco Uras vá ao palco aqui para prestar essa homenagem e peço a Flávia Mastrobono que também se dirija ao palco, porque ela merece. É com grande satisfação que eu faço a entrega à Flávia. O Pedro já resumiu bem, nós tivemos duas etapas, AF e DF. Antes da Flávia, era um grupo de pessoas que o Dagnino chamou de comissão de frente, que organizava, tentava organizar, vinha aqui, pedia colaborações e tudo. E depois da Flávia, isso passou a ser um trabalho profissional com muita competência. Então, a Academia Brasileira, a Flávia Mastrobono, com o carinho da ABQ, São Paulo, 12 de novembro de 2015.
muito, muito obrigada. Não tenho palavras. Eu faço esse trabalho com muito amor e com muita dedicação. E é uma honra muito grande atender a esses senhores de qualidade e ser reconhecida por vocês, acadêmicos. Isso realmente é um auge na carreira de qualquer pessoa, de qualquer pessoa dedicada, como eu, que faz o que faz com muito, muito amor, mesmo pelo trabalho. Eu não tenho palavras. Só uma última coisa que eu me esqueci, que mostra o envolvimento dela. Numa das nossas reuniões, ela me pediu se eu poderia emprestar alguns livros sobre qualidade. Porque ela falava, ouvia a gente falar uma língua que às vezes ela não entendia bem o que era nós estávamos falando. E ela se envolveu tanto que pediu alguns livros que pudesse se dedicar ao assunto. Obrigada. Antecipando minha Flávia, eu vou passar a palavra agora ao nosso companheiro acadêmico Dagnino, coordenador-geral do seminário, para a sua manifestação. Seria importante nós mencionarmos que uma das iniciativas da academia este ano, digamos assim, também mais uma vez profissionalizando o que foi feito no ano passado, ainda de maneira amadorística, foi a realização de uma pesquisa de opinião. No ano passado, nós tivemos umas 100 e poucas respostas. Achamos, conforme o Uras comentou sabiamente, não era uma amostragem representativa. Esse ano, então, nós profissionalizamos com a parceria ABQ Target essa pesquisa, ampliamos o número de quesitos, cerca de 700 participantes responderam essas perguntas, e isso tudo desde a etapa de elaboração da pesquisa, coleta de dados através do SurveyMonkey e uma análise extensa, e abrangente, criteriosa e competente, vai ser colocada então à disposição para eventualmente significar fundamentos para uma política pública e ações empresariais. Essa pesquisa, então, está disponível na bolsa que vocês receberam. Foram 15 páginas, e eu queria que, então, Ayrton Prado, que foi o cérebro dessa pesquisa, né? Faz favor, Ayrton, se quiser dizer alguma coisa aí a respeito, efetivamente uma contribuição importante, talvez a primeira vez que se faz no Brasil uma pesquisa tão extensa que possa efetivamente servir para o desenvolvimento da qualidade no Brasil. Eu não tenho muitas palavras, porque, na verdade, o jornalista não gosta muito de falar, prefere escrever. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso é um parâmetro legal para todo mundo que mexe com qualidade. Ou seja, a gente está vendo nos resultados que foram mais de 15 mil respostas. 15 mil respostas no mundo técnico é razoavelmente de abraçável, né? Ou seja, dá para ter uma noção de que nós temos um PIB, né, que respondeu às questões bastante grande. Então, eu acho que a análise deveria ser feita por todo mundo. Eu fiz apenas parâmetros gerais. Tem muitos comentários muito interessantes, eu publiquei alguns. A pesquisa tem o bruto da pesquisa, né, onde tem todos os comentários, onde tem tudo. Isso aí é apenas um resumo da pesquisa. Eu espero que a sociedade entenda e consiga servir isso como melhoria não contínua, como diz o meu amigo Nascimento. Obrigado. Bem, eu acho que
Ayrton Prado merece uma salva de palmas aí pelo trabalho realizado. Bem, com grande satisfação que também nós anunciamos que, por ocasião da nossa confraternização, no nosso brunch, ao final do nosso evento, o acadêmico José Israel Vargas nos dará a satisfação de disponibilizar o livro Desafiando Fronteiras, trajetória de vida do cientista José Israel Vargas. São mais de 400 páginas que certamente não conseguem refletir tudo aquilo que o acadêmico Vargas fez para a ciência e tecnologia como ex-ministro e ocupando uma série de posições de relevo em organizações internacionais. Então eu gostaria de lembrar a todos que nessa oportunidade nós vamos distribuir esse livro devidamente autografado como uma pequena homenagem a um trabalho tão profícuo na área de ciência e tecnologia. Obrigado. Vargas. Eu consulto o nosso companheiro Vargas, parece que gostaria de dizer algumas palavras. Por favor. Primeiro, desejo agradecer ao nosso presidente, ao nosso presidente, muito particularmente a colega e amigo, permita-me dizê-lo, Dagnino, organizador desta magnífica reunião, e organizador, como foi apontado, da anterior, onde eu, nosso querido Gerdau e Osíris devíamos falar. Eu, infelizmente, fui impedido por razões de saúde e não pude estar aqui. Lamento muitíssimo, mas fico muito feliz de poder fazê-lo agora, não para falar, mas para agradecer esta iniciativa do nosso amigo Dagnino, que assistiu um igual lançamento desse livro na Fundação Getúlio Vargas, em que ele estava presente. Mas eu me sinto constrangido com esse lançamento, porque aqui devia estar a autora da biografia para falar, para apresentá-la, se fosse o caso, e não o objeto do trabalho. Mas eu argumentei sobre isso com o nosso Dagnino. Ah, não, mas você tem que fazer, etc. E a Fundação Dom para a Pesquisa e a Universidade Federal de Minas Gerais, que tomaram a iniciativa também, sem me consultar. O meu ponto de vista é que biografia se faz de mortos e não de vivos. Porque, para o vivo, ela é sempre, primeiro, incompleta ou exagerada. E ela contém, como se pode perceber, muitos erros, foi feito com grande celeridade, exagerada, deu muito trabalho à autora, ao qual eu sou, evidentemente, também grato, mas não posso fugir a essa história que está aí, com muitas correções, algumas das quais eu juntei, uma errata que fiz e que poderei enviar a outros colegas ou leitores que se interessam. Eu assisto deslumbrado, abuso da palavra que me foi dada agora, da oportunidade, a essas discussões aqui à vida tão importantes para o país. Nas minhas andanças e participações internacionais, eu participei e presidi um simpósio da Fundação Engelberg, criada pela Politécnica de Zurique, reunida em Engelberg, próximo de Zurique, sobre os riscos e oportunidades criados pelas novas tecnologias.
Entre as participações ilustres internacionais desta reunião, eu tive a oportunidade de ter sentado ao meu lado o presidente da Swiss Re, o maior banco de reasseguros, dos maiores bancos de reasseguros do mundo. Nós tínhamos tido notícia do grande terremoto no Japão, enorme, do qual a Swiss Re tinha sido evidentemente afetada por ter assegurado muitos daquelas, reassegurado muitos dos seguros envolvidos com aquela tragédia. Eu perguntei a eles, escuta, vocês estão muito afetados com essa... Ele diz, não, porque os japoneses, os nossos amigos japoneses, exageraram na sua presunção de que tinham controle sobre terremotos. Há grandes progressos no Japão nessa área. Muito bem. Aí eu pergunto para ele, e qual é o maior risco que vocês avaliam no conjunto de coisas inesperadas e desagradáveis que ocorrem no nosso vasto mundo? Então ele me diz, os riscos políticos. Muito bem. Nós, brasileiros, estamos sofrendo isso, aprendendo, na situação atual, o risco político maior. Eu deduzi das várias intervenções que tocaram de leve sobre este assunto, que antes de quase tudo que possamos fazer na área da qualidade, da gestão, etc., a nível macro, depende de soluções dos problemas políticos brasileiros graves e urgentes que estamos todos enfrentando, e que, essa é uma coisa alvissareira, vemos, como sempre, o nosso amigo Gerdau e o meu aluno e amigo Vicente Falcone dedicados com essa ferocidade de propósitos a tentar resolver por via indireta, mas muito eficaz, nós estamos vendo, os problemas políticos brasileiros que dependem da qualidade da administração brasileira. Então, melhorar a qualidade da política brasileira passa pela melhoria da qualidade dos políticos brasileiros, na medida que apreendam e utilizem essas técnicas já aprovadas, sobretudo com essa experiência acumulada por tantos anos. Eu agradeço extremamente sensibilizado esta homenagem, que, em primeiro lugar, como disse, devia ser dirigida à autora desse livro. Mas eu sou, digamos, o objeto involuntário do que está aí, longamente descrito, naturalmente incompleto, com exageros de apreciação positiva a respeito do retratado, que, de certa maneira, que me constrangem bastante. Mas a todos, muito obrigado, e espero que esse livro, pelo menos, recorde alguns dos um período longo e crítico da vida brasileira, na área da ciência e da tecnologia, na área da qualidade, que, lembrando, o Vicente se referiu rapidamente, tomou um rumo novo com as exigências criadas pelas novas tecnologias. Foi a fundação da qualidade nuclear que gerou a consciência de exigências de qualidade novas, extremamente
exigentes, mas que levaram a esta audácia, na época, de tomar 60 milhões de dólares de um empréstimo do Banco Mundial e transferir para a área da qualidade, o treinamento de um grande grupo, um razoável grupo de brasileiros no Japão, na qualidade total, onde Vicente Falcone esteve, participou, e foi um dos portadores desta bandeira aqui no nosso país. Muito obrigado a todos. A autora, senhora Lígia Leite, foi convidada para o evento, porém estava impossibilitada por causa de confronto de agenda. Realizaremos neste momento, ao término deste evento que comemora o Dia Mundial da Qualidade, os sorteios da Target, da Dudalina e da Fundação Vanzolini. Os 2 vencedores dos relógios da Target encontrarão em suas sacolas um folder como este, este folder com um sinal com uma etiqueta vermelha. Já encontraram? Será que foi embora? É essa aqui, ó. Não tem. Uma vez eu fui numa reunião da Já encontraram? Neste folheto? As coisas disseram para mim e para o meu. Será que a pessoa foi embora? Aniversariante? Ainda não? Senhores, este folder que está sendo marcado com uma etiqueta vermelha logo ao lado do logotipo da Target. Não encontraram? Será que os donos dessas sacolas deixaram o evento? Maurício. Alguém? Vamos proceder, presidente. Aproveitem, Maurício, podemos conceder o presente ao aniversariante, por exemplo, do dia? Alguém aniversariando hoje? Estatisticamente deve ter mais de um aí. Aproveitem, senhores, que estão mexendo em suas sacolas e procurem neste folder azul. É outro sorteio. Nós vamos... o folder da ABQ, este aqui, com uma etiqueta vermelha aqui ao lado, são os vencedores das camisas da Dudalina. Como que eu posso fazer agora esse sorteio da Target que deu errado? Olha lá. Pega a masculina, Natasha. Como é que a gente pode fazer esse sorteio agora? Não tem? Olha lá, uma feminina e uma masculina. Parabéns. E para conhecermos os 2 vencedores das mochilas da Fundação Vanzolini, pedimos que procurem sob suas cadeiras 2 envelopes brancos. Tem etiquetinhas azuis.
Procure nas cadeiras dos lados. Achou? A outro. Achou também? Era um só. Só achou. Tem gente que não sou eu, GG. Consegui segurar o Falcone para. Não consegui segurar o Falcone para coçar. Eu vi o outro envelope. Ah, sim, as perguntas. As perguntas que foram feitas, os moderadores as têm, por favor, dessa segunda parte? Nós vamos sortear perguntas, participantes presenciais que fizeram perguntas durante essa manhã, durante a segunda parte do evento. Não acharam o segundo envelope? Senhores, procurem nas cadeiras imediatamente vizinhas, as suas que estão vazias. Com certeza. Tem uma aqui, tem uma etiqueta azul. Olha aí, show. Achou, olha só. Essas são as de hoje? Outro encontrou, né? Que bom. Eu vou pedir para o presidente sortear aqui entre as perguntas feitas no dia de hoje. Uma mochila. Isso. O relógio da Target. Fernando Cota. Estácio de Sá. Fernando Cota Yasuhira, da Estácio de Sá. Parabéns. Dagnino. O senhor Dagnino sorteará o segundo relógio da Target. Não vale, Maurício. Maurício Paiva. É o presidente da Target, não vale. Não vale, você passa o presente. Sim. Maurício, levante-se, por favor, para fazer a entrega do relógio. Senhor Gerdau, escolha uma, por favor. Não, ele fez duas perguntas, já ganhou. É outra. O senhor Fernando, novamente, ele já ganhou o primeiro relógio. Que relógio encantado. Senhor Marco Januzzi. Foi embora. Marco Januzzi. Posso dar uma sugestão? Pode. Temos mais duas. Sorteia o relógio entre as moças que estão nos auxiliando aqui, né? Não. A plateia que merece. Mais uma. A plateia aprovou a ideia. Obrigada, presidente, mas se o primeiro presidente da ABQ, senhor Silag, escolha um dos dois, por favor. Vamos prestigiar a plateia. Branchini. Está aí ainda? Sou Branchini. Obrigada.
Você sim. Você vai ser. Posso? Agradecemos a presença de todos os participantes que nos acompanharam, tanto aqui presencialmente quanto à distância. E convidamos a todos para degustarem um brunch em momento de congraçamento entre os acadêmicos e o público presente. Obrigada, bom retorno aos seus lares. Até 2016. Dá uma alegria, você.